sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso neste dia que Ele fez. Em espírito e em verdade, tomamos parte no culto que é seu, certos de que ricas bênçãos colheremos das mãos do Senhor neste tempo de paz, de edificação espiritual que Ele graciosamente nos concede. E adentramos a sua santa presença, trazendo nos lábios um canto de adoração e louvor, exaltando, glorificando o seu santo nome. Cantamos sob a direção da maestrina Helen Heisler, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Convido você, neste espírito de adoração e louvor, a fecharmos os olhos e a elevarmos os nossos corações a Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, por obra da Tua graça, nos vemos uma vez mais tomando parte neste culto que é Teu. Um tempo de paz, de bênçãos, de comunhão, de profunda edificação espiritual que graciosamente nos concedes em amor. Louvamos-te, Senhor, pois é maravilhoso desfrutar de tudo isto que providencias para o nosso bem. Adorando-te na beleza da tua santidade, glorificamos e exaltamos o teu nome, pois só tu és Deus e és o Deus da nossa salvação. Bendito seja o santo nome do Senhor, hoje, sempre e eternamente, sem cessar. É a oração que fazemos na mediação do Cristo, que é Jesus, o Salvador bendito. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia para a leitura do Salmo de hoje. O Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este domingo do tempo comum é o Salmo de número 20. Encontre na sua Bíblia, portanto, o Antigo Testamento. Nele, o livro dos Salmos. E neste livro, o Salmo de número 20, Salmo de Davi, cuja leitura fazemos desde agora, palavra que diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares
e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra lida, dada a nós por intermédio do salmista, nos convida a depositarmos em Deus e tão somente nele, o Senhor, a nossa confiança. E desde agora abre-se perante nós um tempo oportuno para o exercício dessa entrega. Estamos adentrando um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, no qual estaremos conversando com o Todo-Poderoso no íntimo dos nossos corações. Faremos a Ele a confissão dos nossos pecados, receberemos das suas dadivosas mãos renovo, graça, perdão que não tem par. Também apresentaremos perante o seu trono de graça os nossos motivos de súplica e intercessão, tudo fazendo na certeza de que Deus é conosco, é por nós, tem os olhos e os ouvidos atentos às preces dos seus filhos e os braços abertos e as mãos estendidas para abençoar. Busquemos ao Senhor e, se você puder, faça-o de joelhos conosco agora. Senhor nosso Deus, Pai bendito, contigo está o perdão para que te temam. E é com temor e reverência, com humildade, mas com certeza de fé, que nos achegamos perante o teu trono de graça, fazendo-o em o nome de Jesus, apresentando-te a confissão das nossas faltas e rogando-te pela tua misericórdia, a fim de que renove sobre nós a tua bênção, santificando-nos e habilitando-nos a toda sorte de boa obra, no agir remidor que é pelo Espírito Santo. Somos lavados no sangue do bom Cordeiro e assim nos tornamos aptos à gratidão e ao louvor que tão somente a ti ensejamos, ó Deus da nossa salvação. Bendizemos-te, Senhor, por tudo que graciosamente operas nas nossas vidas e rogamos-te que continues a ser conosco, que estendas ainda a tua bênção sobre os nossos queridos familiares, amigos, companheiros de caminhada, todos aqueles que são caros aos nossos corações e que em pensamento, nesta hora, vamos elevando a ti em oração. Abençoa-nos em todas as áreas do viver, pois de ti carecemos em todas elas. Olha, Senhor, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, olha para a nossa saúde, olha para os nossos corações e a tantos abatidos de espírito, dadas as circunstâncias adversas que temos enfrentado. Restaura, Senhor, em todos o ânimo, o vigor e a fé, vivifica-nos e faz-nos continuar perseverando na caminhada da vida, sempre sustentados pela tua boa mão e animados pelo teu Espírito, na certeza da vitória que é em o nome de Jesus. E assim te glorificaremos, não apenas com palavras, mas com as nossas próprias vidas postas sobre o teu altar, para a glória do teu nome, para a bênção de muitos, como tu queres. Esta é a nossa prece. Oramos no nome santo do Cristo, que é teu Filho, o Salvador bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Louvai o santo nome do Senhor. Esta é a mensagem entoada pelo coro Aideia Moraes, obra de Keith Hampton, adaptada em português pela nossa maestrina Helen Heisley, que faz a direção geral do coro, contando ainda com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt e ainda, desta feita, a participação mais que especial do contrabaixista Daniel Albuquerque, irmão querido nesta comunidade, membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ouçamos o coro Aideia Moraes. Chegado o momento do ofertório, ocasião oportuna que o próprio Deus nos dá na liturgia para o exercício da gratidão, da fé e da fidelidade. Expressamos através dos dízimos e ofertas encaminhados aos cuidados da igreja o nosso reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito para conosco e para com os nossos, e ainda o nosso desejo de continuarmos servindo a causa do reino que é seu. Você participa deste ato servindo-se preferencialmente dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja, para que faça a sua transferência, o seu depósito, da maneira mais segura.
participe, seja uma bênção. Que Deus assim a todos abençoe. Vamos orar e pedir a Deus que consagre estes recursos. Senhor Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti, tão somente do que é Teu te damos, expressando através da entrega de dízimos e ofertas a nossa profunda gratidão por tudo aquilo que Tens feito por nós e ainda a vontade que ora brota em nossos corações por ação do Teu Espírito de continuarmos empenhados na causa do Evangelho, no serviço ao reino que é Teu. Rogamos-te, Senhor, que consagres os dízimos e ofertas confiados aos cuidados da Igreja, que nas Tuas mãos estes recursos se multipliquem e, prosperando, sirvam ao cumprimento da Tua vontade, aqui neste bairro onde nos puseste e aonde mais nos dirigires no mover do Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. É tempo de cantarmos mais uma vez, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da pianista Gisele Santana. Este é um dia feliz e muito especial, pois nos enseja a ocasião de reencontrarmos pessoa querida, o reverendo Diego Brito Stallone de Lima, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo, membro do Presbitério do Rio de Janeiro, um companheiro de caminhada de longa data e um amigo muito querido, daqueles que dizemos mais chegado que um irmão. Hoje ele é o mensageiro, especialmente convidado para tomar parte nesta celebração conosco. E com muito gosto passamos a ele o púlpito da igreja para que nos fale aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração a fim de nos abençoar. Ouçamos com vivo interesse a palavra trazida por este servo do Senhor, pois ele nos fala da parte do Deus vivo. Igreja Presbiteriana de Copacabana,
É uma alegria, um grande prazer, um privilégio imensurável estarmos juntos a fim de partilharmos da palavra do Senhor. Como o reverendo Mirabô já me apresentou agora há pouco, eu sou o reverendo Diego, pastor auxiliar do reverendo Cid, ali na igreja presbiteriana de Botafogo. Trago o carinho, o abraço de todo o conselho, de toda a igreja. Muito obrigado pelo convite, desde já, uma alegria estarmos juntos a fim de partilharmos a palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulos número 11, eu farei a leitura dos versículos 25 a 30. Evangelho de Mateus, capítulos número 11, eu vou ler os versículos de 25 a 30, nas Bíblias que normalmente utilizamos nas nossas igrejas, é a página de número 14 do Novo Testamento. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante de nós, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, um dos textos mais conhecidos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por uns, o chamado aos cansados, para outro, um convite ao descanso. É um daqueles textos das Escrituras que estão sempre no nosso coração. É bem possível que enquanto eu lia o Evangelho, você já recitava a palavra do Senhor aí na sua mente e no seu coração. Isso mostra para mim e para você também que isso, de forma alguma, é um tema novo, é um tema estranho para cada um de nós. É bem possível que nesses últimos tempos você tenha confessado a alguém perto de você: meu Deus, como eu estou cansado, como eu ando cansado, ainda mais em tempos pandêmicos como os nossos. Muitos de nós estão exauridos, cansados de tanta imagem, de tanto som, de tanta live, de tanta conexão, e não apenas isso, mas das notícias que diariamente chegam até nós e sem dúvida tem produzido muito cansaço. Muitos estudiosos no nosso tempo têm refletido sobre esse tema. Inclusive, há um filósofo de origem alemã, de origem coreana, Byung-Chul Han, que ele chama esse tempo que nós vivemos exatamente disso. Ele chama esse tempo de a era do cansaço. Inclusive, ele tem um livro cujo título é esse. Lá pelas tantas do seu livro, me chamou muita atenção e eu quero compartilhar um pouco do que ele diz aqui com você. Ele fala o seguinte: da perspectiva patológica, ou seja, da perspectiva das doenças, cada época possui suas enfermidades fundamentais. Já houve a época bacteriológica, vencida com a chegada dos antibióticos. O começo do século XXI, contudo, ele não é bacteriológico, mas ele é neuronal, ou seja, relacionado aos neurônios, à nossa mente. Doenças como a depressão, como o transtorno do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de personalidade limítrofe, conhecido normalmente como burnout, quando exatamente as nossas energias elas se esgotam, parece que a chama da vida vai se esvaindo. Estes transtornos, essas dificuldades têm determinado a paisagem do começo do século XXI. Não são as infecções, diz o Byung-Chul Han, mas os infartos que têm marcado a vida de muita gente nesse tempo. Ou seja, o que ele e muita gente está dizendo é que nós temos sofrido muito na nossa época com doenças da nossa mente, que nos levam, claro, ao cansaço, nos levam ao esgotamento, tanto
tanto quanto as doenças, digamos assim, do nosso corpo. Mas também, meu irmão, minha irmã, isso não é uma novidade apenas na nossa história. Para falar a verdade, a Bíblia fala há muito tempo sobre o cansaço. Se a gente voltar, por exemplo, lá no início da história do povo de Deus, mais exatamente lá em Gênesis 3, versículos 16 e 17, nós vamos ver o próprio Deus falando isso. Ele diz assim, em fadigas, ele diz para Adão e Eva, em fadigas obterás dela, da terra, o sustento durante toda a tua vida. No suor do teu rosto, no cansaço, no esforço, comerás o teu pão. Várias personagens bíblicas, inclusive, falam sobre o cansaço ao longo da sua vida. A gente vai ver relatos bíblicos de cansaço na pessoa de Rebeca, de Jó, de Davi, de Salomão, de Asaf, Isaías, Jeremias, Elias e muitos outros homens e mulheres bíblicas falam do seu cansaço. Agora, a Bíblia fala também de promessas. Promessas de descanso, promessas de renovação, para aqueles que durante a sua caminhada enfrentam, lidam com o cansaço. Por exemplo, é impossível se esquecer da promessa de Isaías, no seu texto profético ali no capítulo 40, dos versículos 28 a 31. Deus o inspira e ele diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É dessa perspectiva, meu irmão, minha irmã, é dessa perspectiva que eu quero tratar com vocês, tanto um pouco sobre o cansaço que Jesus nos fala no texto diante de nós, quanto também sobre a promessa de descanso. Não uma perspectiva irresponsável, antibíblica, mas daquilo que a palavra do Senhor nos fala. Então nós vamos entender um pouco o contexto em que Jesus se encontra nesse momento da palavra que diante de nós está nessa manhã, e aí, com a graça de Deus, recolher do texto algumas das suas lições. Você que está com a Bíblia aberta aí, se você voltar aí 1, 2 páginas, o nosso contexto, a nossa história, que ela começa ali pelo capítulo 10, a partir dos versículos 1 a 4, a gente vê que Jesus tinha acabado de escolher os seus 12 discípulos. O ministério dele está em pleno vapor, ele encoraja, inclusive, os discípulos de João Batista a segui-lo. A gente vê isso ali no início do capítulo 11, quando ele afirma que ele é o Messias, inclusive cumprindo promessas já muito antigas. Ele critica duramente as cidades de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, que não valorizaram, não acolheram, não receberam os sinais que ali ele fizera, demonstrando que o reino havia chegado. Na verdade, Jesus traz uma palavra muito dura àquelas cidades. Ele diz que haveria menos rigor a Sodoma e Gomorra do que aquelas cidades em que ele estava. Em contrapartida, e aí é o texto em que nós estamos, a partir do versículo 25, Jesus agradece ao Pai. Jesus, em oração, agradece ao Pai por ter revelado a sua vontade aos pequeninos. O que, na verdade, o que Jesus faz ali é uma espécie de jogo de palavras, porque, de modo algum, ele se esconde de alguém, especialmente por esse alguém ser sábio ou instruído. O que ele está dizendo ali é que, muitas vezes, o sábio, muitas vezes o rico, ele vai dizer em outro lugar, muitas vezes o instruído, ele se acha importante demais para ouvir a Deus. Ele se acha autossuficiente demais para ouvir o Senhor e a sua palavra. E aqui há uma ligação direta entre esses pequeninos citados por Jesus e os cansados e sobrecarregados que ele citará
posteriormente. Nos chama a atenção aqui o fato de Jesus, no meio daquela caminhada com os seus discípulos, a gente não sabe em que momento exatamente isso acontece, se é durante o dia, à tarde ou à noite, Jesus simplesmente irrompe em oração. A oração, é claro, nós sabemos, fazia parte da vida de Jesus. E uma informação importante que o texto nos traz aqui é que logo depois de orar, Jesus prepara os discípulos. Jesus dá uma informação aos discípulos que é importantíssima e tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje. Quando ele se dirige aos discípulos, que certamente estavam espantados com a sua oração, ele revela uma vez mais o cuidado divino com os humildes, com aqueles que reconhecem que não sabem, que precisam aprender, que admitem que não são dignos, mas desejam andar, desfrutar da presença do nosso Deus. E aí, o que ele diz em primeiro lugar é que ele faz o que faz, fala o que fala, porque tem autoridade do Pai para fazê-lo. E aí, ele fala com os discípulos de então, e fala comigo e com você hoje aqui também, aqueles que decidiram acompanhá-lo, aqueles que decidiram segui-lo, aqueles que decidiram obedecê-lo, que decidiram entregar a sua vida a Ele, respondendo ao seu chamado misericordioso, aqueles que têm carregado o seu fardo leve, o seu ensino, a sua palavra, a sua vontade revelada a cada um de nós. Jesus diz para mim e para você que eventualmente, meu irmão, minha irmã, nós vamos lidar com o cansaço. De vez em quando, o cansaço baterá a minha porta e a sua porta. Não há uma promessa de um vigor heróico ininterrupto. Pelo contrário, os discípulos, de vez em quando, teriam que lidar com a fraqueza física, mental, com o cansaço. E a promessa da renovação, a promessa do descanso, traz aí, claro, implicitamente a possibilidade de um eventual cansaço. É por isso que Jesus fala que nós podemos encontrar descanso. Não importa, meu irmão, minha irmã, qual é a fonte do nosso cansaço, há descanso para cada um de nós. E aí eu quero gastar um pouco de tempo aqui com você, refletindo sobre as possíveis fontes do nosso cansaço. Há muitas fontes para o nosso cansaço. A gente sabe, não precisa ser nenhum filósofo como o Byung-Chul Han, não precisa ser mestre em teologia como o nosso querido reverendo José Mirabeau Paz, Barreto, Neto, não precisa, né? Eu admiro muito meu amigo, meu colega está aqui do lado, não é? Não precisa para a gente entender o que é o cansaço. O cansaço é de alguma maneira, não é, uma falta, um déficit de energia. A Clênia Fassoni é uma das editoras da revista Ultimato, fundada ali em Viçosa, em Minas Gerais, pelo reverendo Elben Magalhães Len César, já de saudosa memória. A Clênia, na edição de número 380 da revista Ultimato, ali de novembro, dezembro de 2019, o tema da revista era exatamente esse, não é? Sobre o cansaço. A Clênia traz ali um poema que eu quero compartilhar um trecho dele aqui com você. Clênia, na minha opinião, ela foi muito feliz. O título do poema é esse: Tem muita gente cansada, diz a Clênia. E aí ela fala assim: tem muita gente cansada de esperar mudanças, tem muita gente cansada de esperar pelo emprego, esperar pelo casamento, esperar pelos filhos, gente cansada da falta de tudo, de discriminação, de falta de paz, de injustiça, de batalhas. Gente cansada da doença, dos problemas, da saudade, da ausência, da solidão, de estar sempre alerta. Gente cansada do trabalho, gente cansada do ministério, cansada da igreja. Gente cansada da infância, da família, gente cansada dos seus dependentes, da vida que se alonga. Gente cansada de likes e dislikes, gente cansada de follows e unfollows, de fake news e de news,
gente cansada de conectividade, de ofertas mil, de apelos em forma de som, imagem, cheiro, gente cansada de si mesma, gente cansada de não ter sucesso, mas também cansada de ser produtiva, gente cansada de abandonar a dieta, gente cansada de conquistar as suas metas, gente cansada de ver mais uma esperança adiada de obter o que desejava, gente cansada de usar máscaras. E veja, a Clênia escrevia lá em 2019, ela não fala dessas máscaras que nós estamos utilizando hoje. Ela fala daquelas máscaras que nós tentamos todos os dias usar, disfarçando aquilo que na verdade sentimos. Por outro lado, a Clênia fala também que tem muita gente cansada de ser autêntica, de viver na vibe, de viver no fastio. Gente que se pergunta, quando é que a noite vai acabar? Quando é que o dia vai raiar? Quando é que as boas notícias vão chegar? Será que isso vai terminar? Será que a gente vai descansar? A toda essa gente, o Deus fiel diz: continuem, sejam fortes, venham a mim, todos os que estão cansados, eu lhes darei descanso. Eu achei muito oportuno e a Clênia foi muito feliz por abrir essas janelas para que eu e você possamos refletir mais detidamente sobre o cansaço. Eu quero dar alguns exemplos aqui bem práticos de possíveis fontes do nosso cansaço, que podem ser fontes do seu cansaço nesse momento da história também. Por exemplo, em primeiro lugar, pode ser que eu e você, e não estranhe aquilo que eu vou dizer agora, estejamos cansados de carregar diariamente a cruz que o nosso Senhor Jesus nos entregou para carregar. É isso mesmo. Como discípulos de Jesus, cada um de nós é chamado para carregar a sua cruz. Ele diz isso lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. A verdade é que, de modo algum, essa é uma tarefa simples. Pelo contrário, a cruz, muitas vezes, ela pode ser bem pesada. A cruz de Jesus levou ele até a morte, levou ele até o Gólgota. E é muito importante lembrar aqui que, quando a gente fala de cruz, nós não estamos falando, de salvação. De modo algum. Nós não carregamos a nossa cruz para sermos salvos. Nós carregamos a nossa cruz diariamente exatamente porque fomos salvos. E precisamos viver todos os dias, como nos diz o apóstolo Paulo, de forma digna com a vocação que nós recebemos. Então, na resposta a este amor que Cristo dispensa a cada um de nós, nós carregamos a nossa cruz. Carregamos a nossa cruz, por exemplo, na nossa luta diária, para não fazer aquilo que nós temos vontade de fazer, para não seguirmos os nossos instintos, não seguirmos os desejos do nosso coração. Nós não podemos fazer como o João de Barro. O João de Barro, ele não acorda de manhã pensando assim: quer saber, eu vou fazer aqui um segundo andar na minha casa, eu vou aumentar aqui o número de quartos, eu vou fazer uma suíte. Não, o João de Barro desde sempre constrói a casa dele da mesma maneira. Por quê? Porque ele é guiado pelos seus instintos. Nós não somos animais, meu irmão, minha irmã, para sermos guiados pelos nossos instintos. Contudo, tantas vezes eles nos atacam com tanta força que nós nos sentimos cansados. O próprio apóstolo Paulo confessa isso quando ele diz que muitas vezes o mal que ele não quer, ele acaba cometendo, enquanto o bem que ele busca, que ele persegue, muitas vezes ele deixa de fazer essa luta para mantermos a nossa fidelidade a Deus. Pode sim nos cansar. Manter a fidelidade à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa escola, ao nosso chamado, à nossa vocação, pode sim nos cansar. A luta, por exemplo, a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes parece que a vida não faz sentido. Aquilo que se apresenta diante de nós, nós não conseguimos entender e buscamos em Deus a compreensão daquilo que estamos enfrentando. E aí o cansaço bate porque a resposta não vem. Porque a resposta não vem, pelo menos não vem no tempo que nós esperávamos que viesse. Isso faz parte de carregar a nossa cruz diária.
Faz parte, por exemplo, eu sempre me lembro disso, de uma frase que o reverendo Caio Fábio costumava dizer, de deixar o passado passar. Deixar o passado passar. Muitas vezes nós vivemos como que condicionados por aquilo que nos aconteceu no passado. E o futuro acaba meio que determinado por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós vivemos no passado. Não precisa ser assim, meu irmão, minha irmã. O passado pode passar, mas isso nos cansa e nos cansa muitas vezes. A cruz que nós carregamos, meu irmão, minha irmã, pode sim, eventualmente, nos levar ao cansaço. O cansaço também, meu irmão, pode vir das condições da nossa vida. Como assim, Diego? Por exemplo, uma doença que a gente adquire ao longo da nossa vida, ou que nós já trazemos conosco desde o nosso nascimento. Eu, por exemplo, eu sou diabético. Gente, é muito cansativo. Não apenas o próprio policiamento tem que cuidar da glicose, tem que cuidar daquilo que come, tem que tomar os remédios, mas as pessoas em volta de nós, olha lá, reverendo, cuidado com o bolo, reverendo, em casa, a esposa, a sogra, os filhos, os amigos que sabem da nossa condição. A gente sabe que é amor, a gente sabe que é cuidado, mas às vezes cansa, não apenas as doenças do corpo, mas claro, as doenças da alma também, da mente, do coração, que tantas vezes podem levar a gente até de pensar em desistir da vida. Por isso a igreja, a comunidade cristã, os médicos, os remédios são tão importantes se chegarmos a esse ponto, a luta pelos nossos filhos, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, o trabalho que nos exaure, nos desgasta, mas também a falta do trabalho, a falta da perspectiva do sustento, como vai ser o amanhã, as condições da vida certamente podem nos levar ao cansaço. Eu não posso deixar de falar, por exemplo, da exagerada exposição à tecnologia nos nossos tempos. Não tem como excluir isso. A tecnologia é uma bênção. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui tendo esse encontro, mas já é realidade, já é documentado o vício digital, a dependência digital. Por exemplo, gente, a gente está chegando a esse absurdo de pessoas perdendo a vida porque literalmente despencam de prédios, despencam de torres porque querem a foto, a selfie perfeita. Gente que não sai de casa pelo vício no jogo de computador, acidentes de carro, porque as pessoas imaginam que elas podem digitar no celular, falar ao telefone e dirigir ao mesmo tempo. É uma loucura a exposição exagerada da vida da gente nas chamadas redes sociais. E aí o resultado é cada vez mais gente ansiosa, cada vez gente que não consegue se concentrar naquilo que está fazendo, rendimento baixo no trabalho, rendimento baixo no estudo, conflitos de relacionamento. Por quê? Porque apesar das redes sociais, a gente não se fala, a gente não conversa, e aí é cada vez mais um isolamento social, não apenas por causa da pandemia, mas porque a gente vai se recolhendo mesmo, além das clássicas tendinites, hérnias de disco e por aí vai. O resumo de tudo isso, cansaço. Mais um assunto que eu quero tocar aqui com você, que pode nos trazer cansaço, e eu espero que não escandalize você, é a igreja. É a igreja. A Clênia falou sobre isso lá no poema dela, não é? Puxa, Diego, um pastor, um reverendo, falando que a igreja pode nos cansar. É claro, meu irmão, minha irmã, que eu não estou falando aqui da igreja triunfante, gloriosa, que caminha vitoriosa ao longo da história. Eu estou falando da instituição mesmo. Na verdade, para ser mais específico, eu estou falando de mim e eu estou falando de você. Gente de carne e osso, que ao longo da caminhada esquece do seu papel como filho e filha de Deus. Gente que ao longo da caminhada esquece que nós fomos chamados, nós fomos salvos para servir ao reino de Deus com os seus dons e talentos, e não ao nosso próprio umbigo. Então pode muito bem acontecer de, na nossa caminhada, eu cansar você da igreja.
É muito possível que ao longo da caminhada você me deixar cansado da vida comunitária. O pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca, ele tem um livreto que eu recomendo muito para você, e é um livreto mesmo porque ele é pequenino, que leva exatamente esse título. O nome do livro é Gente Cansada de Igreja. Gente cansada de igreja. E ele fala assim, os cristãos não são heróis, eles têm problemas. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades que os outros. E aí, em nome da defesa do Evangelho, nós vendemos uma imagem de felicidade que não condiz com a realidade da nossa vida e muito menos com a natureza das Escrituras. Há muitas pessoas que sofrem exatamente por causa desse estoicismo que é estranho à Bíblia. O Paulo fala do seu cansaço, Jesus Cristo fala do seu esgotamento. E aí questões como essa, diz o pastor Israel Belo, produzem gente cansada de igreja. Gente que esqueceu o primeiro amor, gente que não sabe para onde vai, na verdade, não sabe mesmo se quer continuar aí. A vida na igreja, a vida religiosa pode nos levar ao cansaço. Finalmente, daquilo que eu separei aqui para destacar sobre esse ponto, é possível que o nosso cansaço, meu irmão, minha irmã, venha das nossas escolhas equivocadas. Para falar mais claramente, pode ser que o nosso cansaço venha do pecado. Quando a gente peca, quando a gente se sente culpado, quando a gente não encara as nossas dificuldades diante de Deus e ficamos procurando desculpas, quando a gente não assume, quando a gente, por exemplo, hesita em pedir perdão, o tempo vai passando, a gente se cansa. Diego, tá bom, eu já entendi. Não é? Na verdade, eu já estou até cansado de tantos motivos que você colocou aí diante de nós, mas é só isso? É claro que não. É claro que não. Se nós parássemos aqui, seria, claro, o desespero completo. Louvado seja Deus pela sua palavra, que, como eu disse no início do nosso encontro aqui, traz para nós uma promessa de descanso. Jesus nos garante, meu irmão, minha irmã, um caminho de descanso. E aí eu quero destacar algumas lições aqui nesse texto de descanso para nós. Em primeiro lugar, para você que gosta de anotar, anota aí, né? Jesus nos chama a lidar com o cansaço, aprendendo com ele o que é vida de verdade, o que é vida verdadeira. E aí eu trago esse texto de Mateus capítulo 6, dos versículos 28 a 30, mas numa paráfrase bíblica, a paráfrase de A Mensagem, produzida lá nos Estados Unidos pelo reverendo Eugene Peterson. Ele diz assim, né? Ele começa o versículo 28 com perguntas. Ele diz, você está cansado? Você está esgotado? Desanimado com a sua fé? Venha a mim. Ande comigo e vão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los o descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo, observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É possível a gente perceber aqui no texto os convites que Jesus nos faz, meu irmão, minha irmã. Ele diz, venha até mim, ande comigo, aprenda de mim, caminhe, trabalhe, observe o que eu faço. Nós tomamos a nossa cruz nesse segmento de Jesus exatamente para imitá-lo. E isso tem a ver com confiança em Deus. Confiança em Cristo, confiança na ação do Espírito Santo através de nós, mas daqui a pouco eu volto sobre esse tema da confiança. Tem a ver, meus irmãos, com a gente assumir que nós não apenas não sabemos orar como convém, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 26. Na verdade, nós não sabemos viver como convém. Precisamos olhar para a vida de Jesus.
E a gente só faz isso observando a sua palavra, o seu evangelho, o seu ministério, a maneira como ele lidava com as pessoas e com as circunstâncias, o tempo que ele priorizava para fazer aquilo que era necessário. Então essa é uma primeira lição, é olhar para Jesus, para enfrentar o cansaço. Eu preciso olhar para Jesus e aprender o que é vida de verdade, o que é vida verdadeira. Pode ser que eu esteja gastando a minha vida e o meu tempo e ficando cansado com aquilo que simplesmente não vale a pena. Em segundo lugar, eu preciso olhar para Jesus para aprender o que é descanso verdadeiro. Eu preciso olhar para Jesus para aprender o que é descanso verdadeiro. No mesmo relato de Gênesis que a gente recorreu agora há pouco, a gente vê que no primeiro dia de Adão e Eva, após a criação deles, foi o dia do descanso de Deus. O ser humano foi criado no sexto dia, Gênesis 1:31. No sétimo, Deus descansou. E aí a gente sempre faz aquela pergunta, não é? Será que Deus descansou porque estava cansado? Será que depois de criar todas as coisas, Deus parou assim num cantinho, aí falou para Jesus e para o Espírito Santo, eu vou tirar aqui uma sonequinha, porque eu trabalhei muito, estou muito cansado? É claro que não, meu irmão, minha irmã. Deus descansa por várias razões que nós podemos imaginar aqui. Ele descansa, por exemplo, porque tudo aquilo que Ele fez era bom. Ele descansa porque Ele demonstra para mim e para você que descanso faz parte da vida. Ele descansa porque Ele está nos dando o exemplo que há o tempo para trabalhar, mas também há o tempo para descansar, há o tempo para desfrutar daquilo que o nosso trabalho nos trouxe. Deus descansa para nos dar o exemplo que mesmo no descanso dEle, Ele continua a me abençoar e a te abençoar. O próprio Senhor Jesus fala isso, que Ele trabalha e o Pai trabalha até agora também. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meus irmãos. Por isso, também nisso devemos imitá-lo. Nós devemos descansar, mas devemos trabalhar, melhor dizendo, mas devemos descansar também. E não custa lembrar que descansar é muito mais do que dormir. Descansar é muito mais do que dormir. Por que nós achamos que alguém dorme dirigindo, por exemplo? A pessoa está dirigindo e de repente decide dormir? Não, estou muito cansado, vou tirar uma soneca. É claro que não. Ela dorme porque dormir é fisiológico, é uma necessidade do meu corpo e do seu. Faz parte do descanso dormir, mas não apenas isso. Tem a ver com o repouso do corpo, tem a ver com o repouso da mente, tem a ver com a gente se dedicar àquilo que a gente ama, a um passatempo, a um hobby, por exemplo. Eu gosto muito do reverendo John Stott, no seu livro Desafios à Liderança Cristã, quando ele fala do hobby dele. O hobby dele era observar os pássaros, era fotografá-los, catalogá-los, era algo que ele fazia para descansar, para desanuviar a mente. Há tempo para todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, a gente vai encontrar o próprio Senhor Jesus dormindo, descansando tantas vezes ao longo do seu ministério, comendo, bebendo, se encontrando com os seus amigos. Olhemos para Jesus para aprender que faz parte da vida descansar, faz parte da vida descansar. Uma terceira lição para a gente aprender com Jesus o caminho do descanso, nesse texto, tem a ver com confiança. Porque nós só podemos ir a quem nós confiamos. Nós só podemos aprender de quem nós confiamos. Nós só recebemos com acolhida o ensino de quem a gente confia. E há um salmo, Salmo de número 37, que fala muito para nós sobre isso. Talvez o seu texto mais famoso seja ali o versículo 5, quando o salmista nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O problema é que nos dias complicados que nós vivemos, a gente olha para um texto como esse e fala assim: isso é um absurdo, isso é um absurdo, e se Deus não fizer? E se Ele demorar? E se a vontade dEle for diferente da minha? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu não posso descansar, eu não posso esperar, eu tenho que agarrar a minha vida com as minhas próprias mãos e eu mesmo preciso resolvê-la. E o fruto disso? Cansaço.
Cansaço, muito do nosso cansaço nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, vem exatamente disso, do fato de nós não confiarmos em Deus. Ou, no mínimo, não confiarmos como Ele nos ensina a confiar. E aí, a gente olha para aqueles exemplos que nós demos e a resposta do Senhor nos vem. Se o cansaço, por exemplo, vem da nossa dificuldade, tantas vezes, de carregar a cruz que sobre nós está, nós precisamos nos lembrar, o próprio Cristo carregou a cruz dele. O que Ele nos chama a fazer não é nada estranho ao que Ele mesmo fez, e Ele nos promete auxílio, companhia, segurança, suporte, porque a sua promessa é que nós nunca estaríamos sozinhos, e isso traz descanso para a nossa alma. Se o cansaço tem vindo das condições da nossa vida, nós precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, que isso não é exclusividade nossa. Muitas vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento, a gente imagina que só nós estamos sofrendo, que só nós temos problemas, mas cuidado, meu irmão, minha irmã. O relato bíblico mostra isso para mim e para você. Na história do povo de Deus, uns, por exemplo, não podiam ter filhos. Outros, por exemplo, foram vendidos pelos seus próprios irmãos. Outros não entraram na terra prometida, até a viram, mas não puderam lá entrar. Outros enterraram literalmente os seus filhos. Foram traídos pelos seus filhos. Outros sofreram a perseguição dos seus próprios amigos, dos seus próprios irmãos. Então, em primeiro lugar, eu e você não estamos sozinhos quando o sofrimento, quando o cansaço vem. Não estamos sozinhos, mas por outro lado nós aprendemos que se sofremos acompanhados, também desfrutamos da glória, do amor, do cuidado, da companhia do Senhor. Primeiro aqui no presente, quando a Bíblia nos promete, como eu já falei, consolo, a paz que excede todo entendimento, a companhia do Espírito Santo, o escape para suportarmos as tentações, mas na eternidade também a glória eterna. A vida não é fácil, meu irmão, minha irmã, mas Cristo está conosco, há esperança para nós. Se o nosso cansaço tem vindo do uso excessivo, indevido da tecnologia, há caminho, há cura, podemos buscar ajuda, podemos aprender a focar naquilo que realmente importa. Se é a religião, meu irmão, se é a vida comunitária que de alguma maneira tem nos cansado, podemos aprender a cada dia a viver em sinceridade, a viver em verdade, em amor, em paciência. Podemos aprender com Cristo, se foram as nossas escolhas, ou se tem sido as nossas escolhas equivocadas que têm nos trazido cansaço, nós podemos pedir a Deus, meu irmão, minha irmã, que perdoe os nossos pecados. Nós podemos recomeçar, nós podemos olhar nos olhos daqueles que nos ofenderam, ou daqueles que nós ofendemos, e pedir perdão e recomeçar. Esse é o ensino de Jesus para nós. Se a gente vive na era do cansaço, e a gente vive na era do cansaço, também é verdade que o Senhor Jesus já há muito tempo nos ensinou como enfrentá-lo. Falemos com Deus sobre isso, meu irmão. Falemos sobre isso com Deus, minha irmã. Coloquemos diante dele a nossa vida, lembrando que há tempo para todas as coisas, há tempo para o trabalho, mas também há tempo para o descanso, lembrando que nós podemos confiar nele. Afinal de contas, foi ele mesmo que fez o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor Jesus, eu vos aliviarei. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, minha amada Igreja Presbiteriana de Copacabana, e faça frutificar a sua palavra no seu coração. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem também uma palavra para a nossa edificação. Vamos ouvir o que nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 8 a 9, diz assim: Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe,
há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Diante do anúncio da despedida de Jesus, Filipe se desorienta, né? Se Jesus partir, como veremos o Pai? É isso que está na cabeça de Filipe. Ele estava diante de Jesus, mas ainda esperava por uma revelação de um caminho. E a pergunta que nós nos fazemos é, será que ele esqueceu das palavras que ele escutou? Dos milagres que ele presenciou, das curas e das multiplicações? E Jesus responde, há tanto tempo estou convosco e não tem me conhecido. Mesmo caminhando com Jesus há certo tempo, Filipe não percebia que já estava diante do Pai, que já tinha as respostas em Jesus. E quantas vezes nós somos como Filipe? Nós ficamos esperando Deus se tornar visto, visível nas situações e esquecemos que Ele já fez muitas coisas na nossa vida, muitas coisas Ele já nos ensinou e muitos testemunhos de fé nós temos na nossa comunidade. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós temos a certeza que nós podemos conhecer Jesus. E quando a dúvida chegar ao seu coração, lembre que você tem conhecido a Jesus Cristo, você tem experimentado a sua presença, no que Ele já fez na sua vida e na revelação de Jesus Cristo. Nós estamos juntos com o Pai. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia de Jesus no coração. Na semana que passou, o Conselho da Igreja esteve reunido e tratando de diversos assuntos, dentre estes, a questão da pandemia e a posição da nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana dentro deste cenário. E o Conselho decidiu proceder a partir do dia 20 de junho, próximo domingo, há um esforço no sentido de ensejarmos a reabertura para atividades presenciais. É claro que esta reabertura não se dará de forma abrupta ou plena, muito pelo contrário, se dará de forma paulatina, gradual. Neste primeiro momento, a partir do próximo domingo, estaremos oferecendo um serviço de culto dominical presencial, que é o culto das 10 horas e 30 minutos. Estaremos atendendo aos protocolos de segurança e higiene previstos pelo Presbitério do Rio de Janeiro para este tempo da pandemia e, portanto, operando com uma capacidade reduzida em nosso santuário ao número de 28 participantes. Aqueles que desejarem somar-se a nós, estar conosco nesta celebração presencial, deverão procurar a secretaria da igreja para fazer antes a reserva do seu lugar, informando assim o seu nome, um telefone de contato. E isto pode ser feito de duas formas. Em primeiro lugar, através do nosso site. O endereço do nosso site na internet está agora aparecendo na tela do seu monitor. Clicando nele, a partir de amanhã, segunda-feira, você terá acesso imediato à ficha de inscrição que deverá preencher para garantir o seu assento no culto presencial do dia 20 de junho. Se desejar, pode fazer a inscrição também através do telefone. Basta ligar para a nossa secretaria no horário das 9 da manhã às 16 horas, na quarta-feira ou na quinta-feira que antecedem a celebração. Estaremos no dia contando com uma equipe de recepcionistas coordenada pela nossa junta diaconal, atenta a todos os parâmetros que deverão ser observados para assegurar máxima segurança a todos. E nós pedimos a você que está incluso em algum dos sintomas típicos, como tosse, dificuldade respiratória, febre ou outros análogos a estes, que não compareça a essa atividade, mas procure atendimento médico o mais rápido possível. Informamos ainda que as nossas frentes na internet continuarão sendo, neste momento, as principais e preferenciais. O culto dominical continuará a ser transmitido inalteradamente,
todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. E também os nossos demais encontros através das salas virtuais, grupos de estudos bíblicos, escola bíblica dominical, reuniões de oração e outros, todos continuarão a operar normalmente através da internet. Pedimos à igreja que esteja em oração, para que a bênção de Deus continue sobre a nossa comunidade, para que a direção do Espírito Santo continue a nortear as decisões do Conselho, de modo que colhamos de todas estas coisas o máximo bem. Sigamos com fé e com prudência, confiando no cuidado do Senhor. Chegamos ao término de mais essa celebração. Vamos encerrar este ato de culto proferindo a oração que aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso, e em seguida receberemos a bênção do Senhor, que será impetrada sobre nós pelo pregador desta manhã, o reverendo Diego Brito Stallone de Lima. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, meu irmão, minha irmã, com toda a Igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.